A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. As crianças podem ir lá por culto, lá atrás. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor, amém? Amém. Então feche seus olhos e vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, eu quero pedir para que o Senhor possa falar com a tua igreja, Pai, assim como o Senhor veio falando comigo durante esses dias, Pai. E que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra. É isso que eu peço, Pai, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Vocês estão aí comigo? Então tá bom. Eu preparei essa mensagem ontem, mas eu venho já pensando nela há alguns dias, e o pastor pediu para eu estar pregando, e aí assim que eu preparei a mensagem, ainda eu não estava, sabe quando você sente a certeza de que é aquilo para você falar ou não, estou com a mensagem, não sei se o pastor Rodrigo já sentiu isso, e vim para a igreja, passei o dia inteiro com aquilo e tal, e vim para a igreja, e ainda sem ter certeza daquilo, se era para falar ou não, se realmente era isso que Deus queria, até que antes de começar o culto, eu estava ali atrás, falei, Deus, por favor, confirma aí se é isso mesmo, porque eu não tenho certeza. E aí, conforme a gente foi cantando as músicas, Deus foi confirmando ao meu coração, amém? Então, eu acredito que isso que a gente vai falar hoje é exatamente aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Quantos creem assim, amém? Então tá bom. Há 15 dias atrás, a pastora ela pregou aqui na igreja sobre... O tema da mensagem era um novo nome. Quantos estavam aqui na quinta-feira que ela pregou sobre isso? Um novo nome. E aí ela falou que o nome, né, os nossos nomes, eles têm significados. E esses significados, eles realmente são importantes. Então, ela falou sobre a importância de nós sabermos, quando a gente tiver filhos, a gente saber o que a gente está, os nomes que a gente vai dar para os nossos filhos, porque tem um significado, todas aquelas coisas. Por quê? Porque no tempo antigo, na Bíblia, nos tempos da Bíblia, isso também era muito importante. O nome, ele era algo de extrema importância naquela época. Então a pastora também citou sobre isso, falou sobre isso. E um versículo que ela leu, que é lá em Apocalipse 17, diz que, o finalzinho dele diz assim: ao que vencer, Jesus dará uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E a hora que a pastora falou, a pastora estava pregando, tudo bem, e aí ontem, enquanto eu estava preparando a mensagem, eu lembrei desse versículo e fui ler de novo, e esse versículo me chamou a atenção, o final dele, que fala que esse novo nome será conhecido apenas por aquele que o recebe. E aí, se a gente olha na história, a pastora já falou lá, então aqueles que não assistiram, depois chega em casa e assiste essa mensagem lá, que é muito boa, mas a pastora pegou e falou, deu alguns exemplos. Então, por exemplo, quando a gente vê o Abraão, né, que antes de ser Abraão, ele era Abrão. Então, Deus ele muda o nome dele de Abrão para Abraão, o nome de Sarai para Sara, Jacó para Israel. E aí a gente entrando, por exemplo, em Jacó, a mulher dele, Lia, teve vários filhos. E praticamente todos os filhos dela, ela tinha o filho e ali ela dava o nome. E se você reparou, não sei quantos estão lendo aí a Bíblia, mas quando a gente estava lá em Gênesis, não sei se você reparou, ela dava o nome e tinha lá a explicação do nome, o porquê que aconteceu aquilo, a situação. Então, os nomes dos filhos dela eram praticamente ele estava suplicando o amor de Jacó, né? Vamos ver se agora ele me ama, agora eu dei um filho, vamos ver se agora vai. E nunca ia, porque Jacó não gostava dela. Mas era algo assim. Então, os filhos dela carregavam isso também, um pouco desse peso que Lia jogava nas costas deles, né, através do nome. Aí a gente vê, por exemplo, Moisés. Quantos sabem o que significa Moisés? Não? Tirado das águas. Moisés significa isso. Aquele que foi tirado das águas. E a história de Moisés é o quê? Aquele que foi tirado das águas. Então, os nomes vêm com significados, e esses significados estão realmente assim,
escritos assim no coração, nos ossos, na pele, está escrito na testa exatamente aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas. Estão entendendo até aí? Amém? E aí eu, pensando sobre isso, na realidade, semana passada eu comprei um livro que se chama Deus Tem um Nome. É baseado nesse livro que eu não terminei de ler ainda, né? Mas é baseado naquilo que eu li, que começou a chamar a atenção, junto com a mensagem da pastora. Deus tem um nome. E o nome, na realidade, ele é muito mais, hoje em dia, a gente tem que entender isso, que o nome serve muito mais do que simplesmente para um cadastro. Então, toda vez que uma criança nasce, vai lá no cartório, vai registrar a criança e bota lá o nome lá. Bruno Felipe Moreira Magalhães. Pronto. Esse é o nome dessa criança. E acabou. O que significa? Nada. Bruno Felipe Moreira Magalhães. Para que serve o nome? Para fazer inscrição em faculdade, para reservar o seu nome em viagem, para fazer não sei o quê, para fazer dívida no seu nome, e tantas coisas, né? Para isso que serve o nome. Então, não tem muitos significados hoje em dia, alguns ainda têm, né? Alguns ainda se atentam a isso, mas a grande maioria dos nomes não tem um significado por trás daquilo. Os pais não pensam um significado para aquilo, mas o nome, ele é muito importante. Por quê? O nome, ele era a sua identidade, seu destino, a verdade registrada em seus ossos. O nome trazia o que tinha de mais verdadeiro naquela pessoa, a sua essência interior. Isso era o que era um nome. Quando a pessoa recebia um nome quando nascia, ou se Deus ele trocava o nome daquela pessoa, tinha exatamente uma verdade ali por trás. Queria dizer alguma coisa. Era como se a pessoa se apresentasse e falasse, então, quando Abraão se apresentava e falava, qual é o seu nome? Meu nome é Abraão. A pessoa já tinha noção do que é aquilo. Abraão é o que? É pai de nações, pai de multidões, pai de vários filhos. Então já trazia todo um significado por trás daquilo. E nesse livro que eu estou lendo, tem uma parte que ele diz assim, ó: no mundo das escrituras hebraicas, muitas vezes pensava-se que um nome pessoal indicava algo essencial sobre a identidade do portador, sua origem, circunstâncias de nascimento ou o propósito divino a ser cumprido pelo portador. Nomes são reveladores da natureza de uma pessoa. Então, o nome, naquela época, era revelador. Toda vez que você falava o seu nome, ali já trazia o significado e tudo aquilo que possivelmente você seria ou você era naquele lugar. E aí, eu pensando nisso e lendo aquele livro, eu nem terminei aquele livro, nem cheguei na metade, eu estou no 3º capítulo do livro. Mas eu não sei como ele vai terminar, não sei para onde ele vai, mas até onde eu li, eu pensando nisso tudo, naquilo que eu li, eu fiquei me perguntando, será que eu sei qual é o nome de Deus? Será que é importante nós sabermos qual é o nome de Deus? Porque às vezes, não sei você, mas às vezes você pensa, Deus, o nome de Deus é o quê? É Deus. Deus é Deus. Esse é o nome de Deus. Tem o que mais? Não. Deus não é o nome de Deus. Deus é um nome genérico para Deus. Amém? Estão entendendo? Deus não é o nome de Deus. O nome de Deus, Deus, na realidade, ele vai se revelando aos poucos. Então, por exemplo, para Abraão, ele não fala o nome dele. Para Isaac, Deus não fala o nome dele. Para Jacó, Deus também não fala o nome dele. A única pessoa, a partir dali, que vai saber o nome dele, o nome de Deus, foi Moisés. Foi ali que Deus ele se revela e fala, o meu nome é esse. É a primeira vez que é citado na Bíblia. Até então, ninguém sabia o nome de Deus. Como é o nome desse Deus? Não sei. Mas é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. O nome dele mesmo? Não sei. Ele fez isso para mim, ele fez aquilo, ele fez assim, assim, assado. Mas o nome dele mesmo, eu não sei. Mas é em Moisés, é lá com Moisés é que Deus revela o nome dele. E o nome de Deus, ele é interessante porque as pessoas não sabem como se pronuncia o nome de Deus. São 4 consoantes. Então é YHWH. Como que fala isso? Ninguém sabe. YHWH. Ninguém sabe. Mas, baseado em várias outras partes do texto bíblico, eles colocaram algumas vogais
para ver como que soaria esse nome. E na sua Bíblia, todas as vezes que você for ler a sua Bíblia e tiver escrito, por exemplo, Senhor com todas as letras maiúsculas, ou Jeová com todas as letras maiúsculas, ou até mesmo Javé com todas as letras maiúsculas, está se referindo exatamente ao nome de Deus. Entenderam? Então a gente vai ler alguns textos e vocês vão reparar na sua Bíblia que todas as vezes que tiver escrito todas as letras maiúsculas, Senhor, Jeová ou Javé, está exatamente escrito lá no hebraico, lá YHWH, que é o nome de Deus que foi revelado lá para Moisés. E aí você deve estar me perguntando agora, porque está todo mundo me olhando e falando assim, Bruno, para que eu preciso saber o nome de Deus? Qual é a importância de saber o nome de Deus? Se o nome dos seres humanos, de nós, carrega tanto significado e importância, quanto mais o nome de Deus. Amém? Através do nome que as pessoas davam uns para os outros, por exemplo, Abraão, a pessoa já sabia quem era Abraão. Abraão, ele é o pai de multidões. Deus o chamou e fez isso, fez aquilo, e vai levar, e vai fazer, e vai acontecer. Esse é Abraão. Só pelo fato de saber o nome de Abraão. E nós? Qual é o nome de Deus? Qual é a importância de sabermos o nome de Deus? Já que se o nome humano também traz significados e é importante, o nome de Deus também é importante e tem vários significados que nós vamos entender hoje. Amém? Abre aí comigo em Êxodo capítulo 3. E eu não respondi o porquê. O porquê que é importante a gente saber o nome de Deus. É importante porque dentro de um relacionamento com Ele, dentro de um relacionamento com Deus, o nosso Senhor, é necessário saber quem Ele é e quais são as suas motivações. Quem é Deus e quais são as suas motivações. E é por isso que é importante nós mostrarmos e conhecermos o nome de Deus. Porque quando nós entendermos e conhecermos o nome de Deus, nós também passaremos a conhecer a sua identidade e o seu propósito divino. Por que é que Deus resolveu revelar o nome dele para Moisés? O que é que ele queria dizer com isso? O que é que ele queria mostrar com isso? Por que que ele resolveu fazer isso? Hoje a gente vai entender. Êxodo 3, versículo 13. Êxodo 3:13 diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Essa história é bastante conhecida. Moisés, ele estava andando pelo deserto e ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E aí, ele andando, ele olha no meio do deserto, ele vê uma sarça pegando fogo. E essa sarça não se consumia, não acabava. Pegava fogo e continuava lá firme e forte. E ele olha para aquilo e fala assim, pô, isso é muito interessante. Eu preciso chegar perto dessa sarça para que eu possa ver o que está acontecendo. Para que eu possa ver o que está acontecendo ali. E ele pega e chega perto. Quando ele está chegando muito perto, ele ouve uma voz dizendo, Moisés, Moisés. E aí, logo em seguida, ele fala, eis-me aqui. E aí ele fala, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. E ali Deus ele começa a falar com Moisés e vai já dando direções para ele. Olha, eu sou Deus assim, eu ouvi o clamor do meu povo e você vai fazer isso, 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 aquilo. E já vai dando várias instruções para Moisés daquilo que Moisés deveria fazer. E Moisés vai falando, oh, mas Deus, quem sou eu? Mas e assim? Mas será que é mesmo e tal? E Moisés vai falando, e Deus vai falando. Até que Moisés ele pega e para e fala, peraí. Versículo 13. Quando eu chegar lá diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Quando Moisés ele interrompe Deus e fala assim, Deus, qual é o seu nome? O que Moisés está querendo dizer com isso? O que Moisés está querendo dizer sobre isso? A gente acabou de cantar aqui uma música, eu vou pedir para o Guilherme colocar ali para a gente.
essa música é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso, mas enquanto a gente estava cantando ali, eu percebi e eu achei super importante. Que a música diz assim, ó. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. A música diz, isso é aquilo que o meu Deus faz? Não. Ele diz que Deus é aquilo lá. Caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele caminha no deserto e Ele é luz na escuridão. Isso é que é Deus. Este é quem tu és. O nosso Deus é isso daí. E o nome de Deus traz exatamente essas coisas. O nome de Deus, Ele revela quem Ele é. Não o que Ele faz, não. Quem Ele é. O nosso Deus é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas, Ele é um caminho no deserto, Ele é luz na escuridão. E a outra parte da música diz o quê? De novo. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações e todo o poder está em suas mãos. Isso é que é Deus. O nome de Deus é a essência de tudo aquilo que Ele é. É a identidade dEle, é o caráter de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? E Moisés, quando ele pergunta o nome de Deus, ele queria exatamente saber isso. A pergunta de Moisés é: quem é você? Como você é? Conte-me mais sobre você. Porque eu já ouvi a sua história, já sei como que é, mas quem é você? Conta para mim, quem é você? E aí Deus ele responde: eu sou te enviou. Você vai dizer isso para eles: o eu sou te enviou. E aí depois ele fala: o eu sou me enviou a vocês. Essa é uma resposta, a primeira resposta de Deus. Não é uma resposta muito clara, muito objetiva. Ele não explica detalhadamente quem é, o que é e nem nada disso. Mas já é o suficiente para que Moisés possa falar: então beleza, entendi, ok, vamos caminhar e vamos seguindo por aqui. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já fez essa pergunta? Você já parou para pensar, sentado lá no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, sentou lá e falou assim: quem é o Senhor? Alguém já fez esse tipo de pergunta? Levanta a mão aí quem já fez. Não? Sim? 2, 3? Eu nunca tinha feito essa pergunta. Mas eu estava pensando, falei assim: quem é Deus? Quem é o Senhor? Como que o Senhor é? Me fala mais um pouco sobre o seu caráter para que eu possa te conhecer melhor. Já que a gente vai iniciar essa caminhada junto, já que o Senhor me salvou, já que o Senhor me chamou para andar com o Senhor, então me conta um pouco mais. Quem que é o Senhor? Eu quero te conhecer, porque com Deus nós vivemos um relacionamento. E dentro do relacionamento é importante nós conhecermos um ao outro. Amém? Quando nós estamos namorando, a gente se casa, o que acontece? A gente conhece um ao outro. Eu conheço a Mariana me conhece, e aí a gente vai, só que isso é aos poucos. Esse ano, faz 10 anos que a gente está de namoro e casamento, 10 anos, então ainda é pouco, mas tem gente que tem mais, 20, 30, 40, 50, e cada vez mais a gente vai se conhecendo mais, porque quanto mais tempo a gente passa junto com essa pessoa, mais a gente conhece aquela pessoa. Então, com Deus é a mesma coisa. Quando a gente inicia a nossa jornada com Ele, a nossa caminhada cristã com Ele, nós deveríamos fazer esse tipo de pergunta. Deus, quem é o Senhor? Vamos lá, o Senhor me chamou, eu aceitei, eu reconheci, eu entendi o seu sacrifício na cruz, legal. Mas e agora? Quem que é o Senhor? Me mostra. Me fala um pouco mais, me conta mais um pouco de detalhes sobre o Senhor. Como que é? O que o Senhor gosta? O que o Senhor não gosta? Como que a gente deve fazer? Me conta. Na caminhada com Deus é necessário fazermos essas perguntas para Ele. Saber quem é o Deus a quem servimos é essencial para a nossa jornada. Amém? Saber quem é o Deus que nós estamos seguindo é essencial para a nossa jornada. Mas aí a gente continua na história aqui. Deus, eu já falei, Deus ele revela o nome dele e fala que Ele é o eu sou o que sou.
mas ele não explica muito bem o que isso significa. Moisés aceita aquela resposta de imediato e vai fazer o que Deus mandou, beleza. Moisés vai e vai andando e vai fazendo. Uma coisa importante também para a gente poder entender sobre Deus: Ele gosta de se revelar aos poucos. Deus não vai revelar tudo de uma vez. Uma vez eu preguei aqui na igreja, eu não lembro o tema da mensagem, mas eu estava falando sobre o início do ministério de Jesus, onde André, ele chega até Jesus. André era discípulo de João Batista, e aí João, ele pega e aponta para Jesus e fala assim: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, na hora, larga tudo que ele estava fazendo e vai seguir Jesus, começa a andar atrás de Jesus. Jesus olha para trás, olha e fala assim: o que vocês querem, né? Daí André fala assim: eu quero saber onde o senhor está, onde você está morando, onde você está dormindo. E aí Jesus fala assim: vem e vê. E aí eles vão para casa com Jesus e passa a noite. No outro dia de manhã, André sai correndo e vai atrás do seu irmão. E chega para Pedro e fala assim: eu encontrei o Messias. E aí na mensagem que eu preguei, eu falei assim: o que será que Jesus falou para André a ponto dele ter a certeza que Jesus era o Messias? Numa noite, pouco tempo, porque provavelmente eles dormiram, eles não ficaram a noite inteira conversando. Em pouco tempo de conversa, já foi o suficiente para que André pudesse ter a certeza que Jesus era o Messias. Será que Jesus, ele pegou e falou assim: André, é o seguinte, abriu o plano na mesa dele lá, é assim, vai acontecer assim, eu vou pregar, vou fazer, vou ressuscitar o Lázaro. Nossa, Lázaro vai morrer? Vai morrer, Lázaro vai morrer e tudo, e aí alguém vai me matar, o pessoal vai me entregar e tudo, mas eu vou ressuscitar. Com certeza Jesus não contou os planos dele. Por quê? As coisas são gradativamente. Com Deus, o relacionamento com Deus, ele vai se revelando aos poucos. Assim era lá com Moisés, assim foi com Jesus no tempo que ele estava aqui, e assim é hoje em dia também. Todos nós temos uma revelação de Deus gradativa, é andando com Ele dia após dia, ano após ano, é que você vai conhecendo cada vez mais esse Deus, amém? E entre esse capítulo 3 de Êxodo até o capítulo 34, que é onde a gente vai ler daqui a pouco, Moisés, ele teve vários encontros com Deus. Vários encontros com Deus. E dentro desses encontros, ele conheceu cada vez mais, um pouco mais de Deus. Ele foi conhecendo Deus durante todo esse tempo. Até porque Moisés ficou 40 dias e 40 noites em cima da montanha com Deus ali, Deus passando tudo, mostrando como que deveria ser o tabernáculo e todas aquelas coisas, 40 dias e 40 noites. E mais uma coisa que é interessante para a gente poder entender sobre o caráter de Deus, é que Ele é um Deus relacional. Além de Ele querer se revelar a nós, né, aos seus filhos, Ele também quer se relacionar conosco. Quantos aqui quer conhecer a Deus como ninguém? Amém? Então dá um amém de verdade. Quantos querem conhecer a Deus como ninguém? Então se relacione com Ele. Se relacione com Ele. Assim como Moisés fez, nós também temos que fazer. Se relacionar. Encontros. Nós sabemos e lemos aqui que Moisés, ele tinha uma tenda do encontro, era esse o nome, a tenda do encontro, onde ele entrava e aí ele ia para a tenda do encontro e a glória de Deus, a nuvem vinha, baixava sobre a tenda e ali ele tinha um tempo com Deus e ele saía. A tenda do encontro, isso é relacionamento. E é nesse ponto que eu quero chegar. Para conhecer Deus, nós precisamos nos despir do Deus que criamos em nossa mente. Para conhecer a Deus de verdade, nós precisamos nos despir, tirar tudo. Na teologia a gente fala sobre os óculos, a cosmovisão. Você tira esse óculos que você usa para ver Deus, tira e veja Ele de verdade como Ele é. Veja Ele de verdade como Ele é. Não com os seus pressupostos, não com aquilo que você já ouviu falar, não com aquilo que o Bruno falou, que o pastor Rodrigo falou, que o pastor Alexandre e a pastora Débora falou. Não
não desse jeito, mas tire esses óculos, tire tudo isso e olhe para Deus. Moisés, quando ele pergunta para Deus, Deus, qual é o seu nome? Ele esquece tudo aquilo que ele já ouviu falar. Deus, eu ouvi todas aquelas histórias, legal, mas quem é o Senhor? Fala para mim, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O que você quer fazer? Quais são os seus planos? Me conta, eu quero saber da sua boca, fala comigo. Era assim que Moisés falava, e a gente vai ver daqui a pouco. Pode abrir já em Êxodo 34. Deus, ele vai falando com Moisés vai falando com Deus dessa forma, e nós também precisamos fazer desse mesmo jeito. Você quer ter um relacionamento com Deus de verdade? Chegue diante dele e tire todos os pressupostos, tudo aquilo que você acha que sabe sobre Deus, tudo aquilo que você acredita que sabe sobre Deus. Sabe quando você pensa, Deus é assim? Esquece isso. Chega, Deus, como é que o Senhor é? Eu já ouvi falar desse jeito, eu já vi alguma coisa assim, mas é assim mesmo? Como é que funciona? Deus, ele vai se revelar. De uma vez, Bruno, eu vou ter todas as respostas de uma vez? Não, é aos poucos, gradativamente, é na jornada com ele, é dia após dia, é quando você renuncia a várias coisas, é quando você decide orar ao invés de dormir, é quando você decide ler a Bíblia ao invés de dormir, é quando você decide fazer outras coisas do que dormir, do que fazer qualquer outra coisa, é quando você renuncia a várias coisas para poder estar cada vez mais perto de Deus. É nesses momentos que Deus vai se revelar. É nesses momentos que Deus vai falar. É nesses momentos que Deus vai dizer o seu nome. E aí nós vamos entender qual é o caráter dele. Amém? Sabe por quê? Porque Paulo, quando a gente olha para a história de Paulo, ele achava que servia a Deus. O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele achava que servia a Deus. Por isso que ele fazia o que fazia. Por isso que ele perseguia os cristãos. Por isso que ele matava. Por isso que ele fazia e acontecia. Mas até Jesus se encontrar com ele no caminho de Damasco, é que ele realmente vê que ele não conhecia Deus. E ele fala, não, eu não conheço Deus. Quem que é Deus? E aí ele tira um tempo. E aí ele vai conhecer a Deus. E aí Deus se revela para ele de uma forma exponencial. E aí ele começa a pregar e fazer, e faz tudo o que faz. Mas antes ele sabia, ele acreditava que sabia quem era Deus, que ele conhecia Deus. E às vezes nós caímos nesse mesmo erro. Nós achamos que conhecemos Deus. Nós achamos que sabemos quem é Deus. E aí até chegar um ponto onde a gente chega e fala, eu não conheço não. Deus, quem é o Senhor? Fala comigo. Me diga o seu nome. Me diga quais são os seus planos. Fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. E aí Deus vai se revelar. E aí você vai falar, nossa, eu não te conhecia. Ou então você vai falar como Jó, antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vocês estão entendendo? Amém? Às vezes, para conhecer a Deus, é preciso desaprender o que achávamos saber sobre Deus. E aí agora eu vou refazer a pergunta. Você quer conhecê-lo de verdade? Você quer conhecê-lo de verdade? Se aproxime dele sem reservas e sem preconceitos, já bem estabelecidos. Deixe com que Deus possa se revelar da maneira que ele é. Moisés, ele entrou de cabeça nessa história e viveu um relacionamento real com Deus. E nesse relacionamento com ele, Deus decidiu se revelar um pouco mais. E explicar com muito mais detalhes quem ele é. Dentro desse relacionamento de Moisés e Deus, e aí Deus, ele chega um momento e fala assim, agora sim é o momento onde eu vou me revelar com todos os detalhes possíveis para você saber quem eu sou. Então, capítulo 34 de Êxodo, versículo 5, diz assim, 34:5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Na sua Bíblia está escrito o Senhor também aí? Sim? Está com tudo letra maiúscula aí? Isso aí é o nome de Deus. Deus vai proclamar o nome dele.
E aí o versículo 6. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Deus está falando sobre Ele mesmo. É uma autodescrição. Deus está falando: o meu nome, Senhor, Senhor, é o quê? Deus compassivo e misericordioso. Todas as vezes que você ouvir o meu nome, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Deus compassivo e misericordioso. Paciente, cheio de amor e de fidelidade. E aí vai e vai. Todas as vezes que eles falavam o nome de Deus, eles entendiam a primeira coisa: Deus é o quê? Passivo e misericordioso, cheio de amor, Ele perdoa, Ele é fiel, Ele é isso, Ele é aquilo, porque está gravado no nome de Deus o que Ele é. Deus, Ele se revelou a Moisés dessa forma, de uma forma onde ele pudesse ter toda a descrição de Deus e o caráter de Deus. Esse é quem tu és, como a gente cantou agora. Esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus paciente, cheio de amor. Esse é o nosso Deus. Amém? Como eu disse no começo, nomes são reveladores da natureza de uma pessoa. E essa é a natureza do nosso Deus. Essa é a natureza do nosso Deus. Então, todas as vezes que você for orar e for pensar sobre Deus e for falar sobre Deus, tenha em mente que Ele é tudo isso daí: compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, Ele também é justo. Ele é tudo isso, mas Ele também é justo. Por quê? Ele não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e a quarta geração. Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é amoroso, sim, mas Ele também é justo. Esse é o nosso Deus. E isso é interessante, porque se Deus, Ele é compassivo, Ele é o tempo todo. Se Ele é gracioso, Ele é o tempo todo. Se Ele demora para ficar irado, Ele demora para ficar irado o tempo todo. Se Ele é amoroso, Ele é o tempo todo. Se Ele é justo, Ele é o tempo todo. Sabe por quê? Porque Ele não muda, Ele é imutável, Ele é estável. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde a eternidade passada até o final dos tempos, Ele se mantém o mesmo. Compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade e justo. Esse é o nosso Deus. E é por isso que nós podemos confiar nele. É por isso que Moisés poderia confiar nele e saber que Deus, Ele é tudo isso, porque Ele diz ser, o nome dEle está dizendo isso. E a importância de saber o nome de Deus é muito grande, porque a maneira como nós vemos o nosso Deus transforma quem nós somos. Essa é a grande importância e a chave que eu quero falar aqui, o ponto que eu quero falar nessa noite. A forma como nós vemos o nosso Deus transforma quem nós somos hoje em dia. Porque se nós olhamos para Deus e vemos um Deus carrasco, um Deus que só quer nos fazer o mal, como é que nós vamos agir no nosso meio, nas nossas pessoas? Da mesma forma. Nós vamos agir da mesma forma, carrasco. Não, você pecou, você vai para o inferno, você vai queimar, e não sei o que e tal, você é assim, assado. Ou se a gente vê Deus todo bonzinho, amoroso, paz e amor e não sei o que, não, Deus ama todo mundo, vem, está tudo bem. E aí como que a gente faz? A gente é do mesmo jeito. Não. Quando a gente olha exatamente como Deus é, transforma também a nossa vida. Amém? E nessa semana a gente estava lá no GCN e a gente
estava falando que o cristão ele não precisa ser ensinado, ele precisa ser lembrado. Porque tudo isso aqui que eu estou falando e que os pastores falam, tudo isso nós já sabemos. Nós já sabemos que Deus é bondoso, misericordioso, paciente, amoroso. Nós já sabemos tudo isso. Nós não precisamos ser ensinados sobre essas coisas. Nós precisamos ser lembrados dessas coisas. E ali no GCN a gente teve um tempo muito legal, porque a gente começou a lembrar daquilo que Deus já tinha feito nas nossas vidas. E aí cada um foi falando algumas coisas, e foi falando, e eu pedi só para uma pessoa falar, e cada um foi falando, e falaram várias vezes, e foram falando, e tivemos esse tempo especial, de relembrar tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E ali nós pudemos constatar o caráter de Deus, que é imutável. Como eu acabei de dizer, Ele não muda. Se Ele fez no passado, se Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje. Se Ele fez hoje, Ele vai fazer amanhã. É por isso que nós podemos descansar nele. É por isso que nós podemos nos sentar e falar: Deus, eu confio no Senhor, toma minha vida, porque o Senhor é estável, não muda. Se o Senhor falou que é e ponto final. Amém? Moisés, ele viveu encontros extraordinários com Deus, como nenhum homem viveu. E nesses encontros, Deus revelou o seu nome e o seu caráter, mas mesmo assim, ainda não era uma revelação completa. A revelação completa ainda haveria de vir, e veio. O próprio Deus não estava mais no monte, no topo do monte, mas Ele encarnou e habitou entre nós. Viveu entre nós e morreu por nós. Esse é o nosso Deus. É um Deus que morre. Olha que interessante. É um Deus que morre, não está mais lá no topo da montanha, inacessível. Ele estava no nosso meio, acessível a todos. Tanto é que a mulher do fluxo de sangue tocou nele. As pessoas o rodeavam de todas as maneiras e tocavam, abraçavam, choravam, contavam, falavam com ele, conversavam. Ele é um Deus acessível. E aí é interessante porque quantos sabem aqui o que significa o nome de Jesus? Jesus significa Deus salva. E o que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer? Nos salvar. Esse é o nome de Jesus. Deus salva e Ele nos salvou. O nome dele está acima de todo nome. E você conhece esse nome? Mas você conhece de verdade mesmo assim? Do jeito que a gente está falando aqui agora? Você conhece esse nome? Hoje é o dia de você se encontrar com Ele sem medo. E eu digo sem medo porque a gente vai voltar agora. Eu quero que vocês leiam comigo o Êxodo 19. Sem medo porque, às vezes, o encontro com Deus pode ser realmente assustador. Realmente pode ser assustador o encontro com Deus. Quando você tira todos os seus óculos, todas as suas pressuposições, tudo aquilo que você acha de Deus, quando você joga fora aquele Deus que você criou na sua mente, e você começa a olhar de verdade para Deus, pode ser um pouco assustador. Leia aí comigo, Êxodo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, aqui Deus ele tinha pedido para que Moisés pudesse santificar o povo, porque Deus iria visitar o povo naquele dia, daqui a 3 dias. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Eu quero que vocês imaginem essa imagem. De manhã cedinho, umas 5 horas da manhã, imagina, 5 e pouco da manhã, você sai da sua cabaninha lá, olha para o monte, e o monte está lá. Trovões e raios e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Você não ia ficar com medo também? Não ia? Não é uma imagem assustadora? Um monte com raios e trovões? Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte.
O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Além da nuvem, além de raios e trovões, tinha fumaça e fogo naquele monte. E continua. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta que estava tocando no começo era cada vez mais forte. Conseguiu imaginar essa imagem? Conseguiu visualizar essa imagem? Um monte tremendo, imagina um monte tremendo. Raios, trovões, fogo, fumaça, nuvem, toda aquela coisa, aquela cena maluca. Mas o que acontece aqui no final desse texto? Então Moisés falou, provavelmente também cheio de medo, provavelmente também tremendo como todo mundo. E a voz de Deus lhe respondeu. Moisés provavelmente também estava com medo tanto quanto aquele povo, porque é uma imagem assustadora. E às vezes o encontro com Deus também é assustador. Você pode olhar para Deus e ver você mesmo. Você pode olhar para Deus como um espelho e ver quem é você de verdade. E aí você começa a tremer, de medo. Fala assim, rapaz, eu sou assim mesmo. Deus, como que eu posso estar diante de Ti sendo eu dessa forma? E aí você começa a olhar a Deus de verdade e ver quem Ele é. E Ele vai se revelando aos poucos. Ele vai dizendo, calma, eu sou um Deus passivo. Eu sou um Deus amoroso. Eu sou um Deus misericordioso. Eu sou cheio de amor. Calma, a gente vai transformar isso. A gente vai mudar isso. Essas coisas que tem de errado na sua vida, a gente vai mudar. Calma, não foge não, não corre não. Não tem medo não, calma, calma. Fica tranquilo. A gente vai mudar essas coisas. De uma vez por todas? De uma hora para outra? Não. Aos poucos. Calma. Uma transformação não é do dia para a noite. Vamos com calma, vamos conversando. Você não quer me perguntar alguma coisa? Deus falando com você. Você não quer me perguntar alguma coisa? Você não quer saber quem eu sou? Quais são os meus planos para você? O que é? Você não quer saber nada de mim? E aí você vai conversando e vai tendo um relacionamento com Ele. Mas isso, você está subindo um monte. Você está chegando lá, e o monte está tremendo. Tem trovão e raios para tudo quanto é lado. Tem fogo passando pelo lado, e você está ali, ó, subindo. Às vezes até com medo. A subida pode nos dar medo. E a gente pode querer com que outras pessoas façam essa subida para você. Por você. Assim como o povo fez. Eles olharam aquilo e ficaram com medo. Falaram assim, Moisés, sobe lá e fala você com Deus. O que você falar com Ele, a gente vai aceitar. O povo todo estava com medo. Falou assim, Moisés, eu não vou subir aí mais nunca. Deus falou assim, ó, bota aí cerca aí o monte, não deixa ninguém chegar perto. Imagina Moisés pensando, né? Mas não vão mesmo, Deus, está todo mundo com medo. Ninguém vai chegar perto mesmo. Eu mesmo estou querendo correr daqui. Ninguém vai chegar perto. Ninguém é louco o suficiente para isso. Mas nós não podemos fazer dessa forma. Não tem como o Rogério subir esse monte para mim. Não tem como o André subir esse monte por mim. Quem tem que subir esse monte? Sou eu mesmo. Porque no começo da mensagem eu perguntei se vocês queriam ou não conhecer esse Deus, amém? E todo mundo disse o quê? Sim. Então eu não posso subir o monte por vocês. Quem tem que subir esse monte? Quem tem que subir esse monte? Vamos subir esse monte? Para você se relacionar com Ele e conhecer o seu caráter, você precisa subir. Mas quando você chegar lá e se encontrar com a beleza e a sua graça e majestade, Ele vai te dizer o seguinte, que está lá no Êxodo 33, abre aí comigo e a gente já está encerrando. Êxodo 33, versículo 12. Diz assim, disse Moisés ao Senhor, uma conversa de Moisés com Deus. Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo.
Olha a oração de Moisés, pedindo para que possa conhecer os propósitos de Deus. 14, respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Imagina você ouvir isso do próprio Deus. Eu vou fazer isso que você está me pedindo porque eu me agrado de você. E eu te conheço pelo nome. Eu sei que você é Moisés, aquele que foi tirado das águas. Eu sei que você é Rafael. Eu sei que você é o Rodrigo. Eu sei que você é a Diana. Eu sei que você é o Sérgio. Eu sei que você é. E é por isso que eu vou fazer isso. Porque eu me agrado em você. Eu gosto de você. Eu vejo verdade em você. É isso que Deus está falando. O Senhor o versículo que eu parei. Tem me agradado. 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E 34:5 disse: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Isso aqui é maravilhoso, porque Deus ele se revelou a Moisés como a nenhum outro. Eu perguntei aqui se vocês queriam conhecer a Deus como ninguém conheceu a Deus. E todo mundo aqui levantou a mão e falou que sim. Todo mundo disse amém. Todo mundo disse amém. Imagina conhecer a Deus mais do que Moisés teve essa experiência. Imagina isso. E eu posso te dizer que isso é muito fácil de conseguir. Muito fácil de conseguir. Porque antes Moisés ele precisava subir o monte. Moisés precisava fazer isso. E ficar ali um tempo com ele, depois ele tinha que descer do monte. Depois ele subiu o monte de novo. E descia o monte. Hoje nós não precisamos fazer tudo isso. Porque o próprio Deus, a maior revelação de Deus é Jesus Cristo, amém? E Jesus Cristo já se revelou. Ele mesmo disse: quem vê a mim vê o Pai. E está tudo certo. E aí agora nós temos o Espírito Santo que testifica em nosso coração que Jesus é o Senhor e que Deus é o Pai todo Criador. Nós temos a revelação completa e maior de todos. Muito melhor e muito maior do que essa revelação de Moisés aqui. Sabe o que é? É o Espírito Santo morar dentro dos nossos corações. É Ele fazer morada em nós. É Ele habitar dentro de nós. Essa é a maior revelação possível que nós podemos ter. Muito maior do que ver monte tremendo, fumaça para lá, fogo para cá. É ter o Espírito Santo impulsionando as nossas vidas e os nossos corações.
é transformação de mente, é a gente olhar para dentro de nós mesmos e falar: eu não mereço nada disso, eu não mereço esse Deus que se entregou por mim, eu não mereço essa revelação fantástica que está disponível, basta com que apenas eu me ajoelhe e comece a orar. Em cima do monte? Não, dentro do seu quarto mesmo. Fecha a sua porta lá e ora. Que o Pai que vem em secreto, Ele vai ouvir a sua oração. E vai se revelar de uma forma profunda. Acredita no que eu estou falando. De uma forma profunda com você. De uma forma como que você nem imagina. Não está escrito na Bíblia a forma como Deus vai se revelar ao seu coração. Mas nós precisamos tomar essa atitude de simplesmente nos ajoelhar e orar. E aí às vezes a gente acha isso tão difícil. Seria muito mais fácil se Deus pedisse para que eu pudesse subir um monte daquele jeito. Não, Deus, não, agora eu vou. Manda subir um monte que eu vou. Eu vou subir esse monte aí. Mas uma coisa tão simples e mais fácil de se ajoelhar e orar e falar com o seu Deus no seu quarto. Você não precisa sair da sua casa. É no seu quarto. A gente não faz. A gente não se dispõe a fazer isso. Mas não, Deus, eu vou subir esse monte aí, ó. Mas não se ajoelhe e ora no seu quarto. Não. A revelação de Deus para Moisés foi grande, maravilhosa? Foi. Mas há uma te esperando dentro do seu quarto. Há uma revelação de Deus te esperando dentro do seu quarto. Basta com que você tenha a atitude e perca o medo de se encontrar com Deus. Amém? E eu quero pedir para o Guilherme colocar uma música ali. E aí a gente vai orar. Que fala bastante sobre isso. Eu quero que você feche seus olhos. Vai ouvindo essa música e vai imaginando toda essa cena.
Amém? A parte da música que diz: eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Quantos topam subir esse monte comigo, amém? E qual é o monte que nós devemos subir? O quarto de oração. Amém? Nós vamos subir o monte que muitos desistiram e nós vamos ficar lá. Está diminuindo o amém. Até te encontrar, amém? E eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Não é para desistir, é para ficar lá. Fica lá. Deus, eu não tô te ouvindo não. Fica. Deus, fica. Eu vou ficar lá. Deus, todo mundo lá desistiu, lá na igreja estava lá, todo mundo desistiu, mas eu tô aqui, Deus. Fica. Fica. Porque o medo distrai mesmo, o medo manda a gente embora mesmo, o medo faz a gente correr mesmo. Mas a gente vai enfrentar os nossos medos, vai enfrentar tudo aquilo que nos afasta de Deus e vamos ficar cada vez mais perto dele. Lá no topo do monte, no nosso quarto de oração. Deus, ele tem um nome e ele quer ser lembrado por esse nome. E o nome dele é compassivo, misericordioso, cheio de amor e paciente. E ele é um Deus justo. Que nós possamos ter isso em nosso coração e essa certeza de que ele não muda e de que ele quer se revelar também a você, de uma forma especial, que nem Moisés sabia. Moisés nem sonhava com isso. Mas nós temos o privilégio de fazer parte disso também. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar?